Você acha que o zoológico é só uma vitrine de bichos? Quer descobrir? Oi, eu sou o professor Rodrigo Torres, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco e componho com a professora Mônica o Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental. Eu sou a professora Mônica, também da UFPE, também sou pesquisadora do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de alguma experiência que nós tivemos em termos científicos com animais de zoológico. Uma coisa importante que a gente tem que falar para vocês, que o olhar de um cientista, ele não está somente dentro de um laboratório. Até mesmo numa visita a um zoológico surgiu a ideia de eu e o Rodrigo fazermos esse trabalho que já foi publicado até numa revista envolvendo os alunos a respeito do como os animais estão sujeitos até mesmo à poluição dentro de recintos de um zoológico. Foi num passeio com o nosso filho, no zoológico de Curitiba, que o Rodrigo, visualizando, né, Rodrigo, os macacos do recinto lá, percebeu que os macacos eles utilizavam como bebida, né, a água do próprio recinto, e surgiu a questão: de onde vem essa água? Essa água é própria para esses animais? Aí nós fizemos, né, elaboramos um projeto de pesquisa que envolvia a análise, né, de cada recinto, utilizando animais mamíferos e aves que tinham ou não um contato maior com a água do seu recinto, e saber de onde vinha essa água e se essa água estava causando algum dano no material genético desses animais. Só ressaltando que quando tem dano no material genético de um animal, esse animal ele pode estar sujeito a diversas consequências de saúde e de reprodução desse animal. E um zoológico, como o próprio Rodrigo falou no começo, ele não é só uma vitrine de animais. O zoológico ele tem muita ação em termos de conservação das espécies. Assim, a gente conseguiu, através da análise de danos no genoma, né, das células sanguíneas desses animais, ver se o recinto e a água que eles estavam utilizando era adequada à sua permanência naquele ambiente. E aí, então, nós fizemos, né, Rodrigo, essa análise e nós percebemos que a água que abastecia alguns recintos do zoo, ela provinha de um rio poluído, o Rio Iguaçu. E, além disso, a gente viu também que dentro do zoológico existiam outras fontes de água, como fontes naturais e água de abastecimento público. E aí nós selecionamos essas espécies de animais conforme os recintos e a proximidade da entrada de água do Rio Iguaçu no zoológico até a sua saída. E o que nós percebemos foi que os animais que recebiam água do Rio Iguaçu, eles estavam muito mais sujeitos a danos no material genético e assim estavam mais propensos a desenvolver doenças, até mesmo o câncer, como, né, a gente sabe que o câncer ele depende de dano na molécula de DNA. E assim, a partir dessa análise, nós vimos que poderiam ser feitos remanejamentos com relação aos recintos dos animais, colocando os animais mais resistentes à poluição nas proximidades de entrada de água do Rio Iguaçu no zoológico. Isso porque a gente detectou uma das coisas mais curiosas que a gente viu, era que a água saía mais limpa do ambiente do zoológico do que propriamente ela entrava. Ou seja, a gente, com os dados do dano no genoma das espécies cujos recintos estavam próximos à entrada, quando comparados àqueles que estavam nos recintos na saída da água, a gente percebeu que o dano maior estava
nos animais que estavam mais próximos à entrada da água, sugerindo, portanto, que a água saía mais limpa do zoológico do que propriamente ela entrava. E esses dados, então, foram sugeridos nesse trabalho nosso que já foi publicado, virou uma orientação para os manejadores do zoológico, dos funcionários que manejam os recintos no zoológico de Curitiba, para que eles realocassem esses animais em função do grau de resistência que mamíferos e aves apresentavam quanto à entrada ou quanto à saída de água. Então, como vocês puderam perceber, o zoológico não é só uma vitrine de bichos. Nós podemos utilizar esse espaço para entender melhor a biologia do bicho, né? E aí, então, esse nosso trabalho, apesar de ter sido já publicado, ele vai servir como modelo para outros estudos em outros zoológicos, né? E agora o professor Rodrigo pode falar um pouco a respeito de um outro trabalho que nós estamos, outra abordagem, né, em relação a animais de zoológico que nós estamos fazendo agora nesse momento. Bom, então já que a gente está falando de conservação das espécies nos zoológicos, segundo a ideia da biologia da conservação, um dos passos principais da gente estabelecer um plano de conservação para as espécies é a gente saber com certeza de que unidade biológica a gente está tratando, ou seja, que espécie a gente está tratando, né? Então, o que a gente está desenvolvendo hoje no nosso laboratório, que é a dissertação de mestrado no programa de Biologia Animal da Marina Falkowski, é um trabalho de taxonomia e sistemática molecular das girafas que estão no Brasil. Alguém poderia pensar assim, poxa, mas com tanta biodiversidade no Brasil, por que será que eles pensaram em estudar girafas? Por um simples motivo, gente. Existem 2 trabalhos que foram publicados no ano passado em 2 revistas científicas de altíssimo impacto que mostraram que na África, o que se imaginava ser uma única espécie de girafa compreende 4 espécies. E geograficamente localizadas, uma no norte da África, uma no nordeste, uma no sudeste e uma na África do Sul. Então, quando a gente tomou posse, se apoderou dessas informações, logo a gente imaginou, se a gente tem populações cativas de girafas no mundo inteiro, em zoológicos ou instituições afins, especialmente aquelas do Brasil, quem são as girafas do Brasil? Em termos das espécies que há pouco tempo atrás foram descobertas que não eram uma única e sim 4 espécies. Por que essa pergunta é uma pergunta importante de ser respondida para questões de conservação? Por vários motivos. Eu posso elencar aqui 2 para não me tornar um pouco cansativo nessa apresentação do nosso projeto. Primeiro é que muitas dessas instituições no Brasil e com aquelas do exterior trocam exemplares. Inclusive, o zoológico de Itatiba, no interior de São Paulo, acabou de importar 2 girafas filhotes da Europa, que se sabe, em teoria, que pertencem a uma das linhagens. Mas a gente não tem certeza de que espécie é. Um dos principais problemas com conservação dentro de ambientes cativos, ou seja, dentro dos zoológicos ou das instituições afins, tem a ver com questões de reprodução, né? Então, em termos de conservação, o que é péssimo é a gente estabelecer acasalamentos entre indivíduos que são de espécies diferentes, produzindo o que a gente chama tecnicamente de híbridos. O que, para a continuidade da espécie, é péssimo, já que a história evolutiva das espécies é única para cada espécie, né? Então, o objetivo principal da dissertação de mestrado da Marina é justamente, por meio de uma abordagem genética de sistemática molecular, que a gente assim chama, definir entre os vários exemplares, aproximadamente 18 a 20 exemplares que estão em situações de populações cativas nos zoológicos brasileiros, a que espécies essas girafas pertencem. A gente tem algumas expectativas. Uma delas é, por exemplo, descobrir que no Brasil tem uma linhagem genética das girafas que pode ter sido perdida na natureza, né? Isso envolverá um segundo passo, se esse resultado for observado, da gente fazer transferência de células gaméticas para as populações naturais, lá na África.
para tentar aumentar o tamanho das populações dessas espécies, uma vez que também nesses 2 trabalhos que eu mencionei há pouco, já detectaram que essas 4 espécies estão sob altíssimo risco de extinção. Isso é emblemático porque as causas do risco de extinção das girafas no meio natural são por 2 motivos. O primeiro é caça e o segundo, perda de hábitat. Então, se a gente conseguir, com os dados da dissertação da Marina, revelar quais são as espécies de girafas que estão cativas aqui no Brasil, a gente vai conseguir melhorar o manejo reprodutivo entre as instituições do Brasil e estas com outras do exterior, para fim de aumentar o tamanho da população e, quem sabe, a gente conseguir selecionar células reprodutivas das girafas brasileiras para poder aumentar o tamanho da população das girafas no continente africano. Eu acho particularmente que com esses 2 exemplos dá certamente para mostrar o quanto o DNA pode ser absolutamente efetivo em questões de conservação da biodiversidade. Então, eu agradeço a nossa oportunidade de falar um pouco do nosso laboratório, né, Mônica? Estão todos convidados a conhecer. Tchau, uma boa tarde e até o próximo vídeo. Tchau.